Olá, bom dia, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar Cato Empresas. Eu sou a Bianca Machado, gerente sênior da Cato Empresas, e o meu convidado de hoje muito especial é o André Gibin, Head de Insights do Google. Eu vou esperar todo mundo entrar, já temos aí algumas pessoas. Bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. A sala está cheia, pegue a sua água, seu café, se acomode, que a próxima 1 hora estaremos juntos, com um único propósito: levar conteúdo de qualidade através de profissionais altamente qualificados para ajudar a sua empresa nesse período. E, claro, para que a gente saia cada vez mais capacitado e para que a gente tenha melhores resultados. Que bom. Então, são 10 horas em ponto. Bom dia, seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou a Bianca Machado e o meu convidado eu já vou apresentar para você. Muito bem, sala cheia. André, bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui Tudo com bem, você. André? Tudo ótimo. E com você? Tudo jóia, tudo bem. Espero que todos os nossos participantes também estejam muito bem. Que bom, André. Obrigada. Quero te agradecer muito pela sua participação, seu tempo, dedicação para trazer aqui para os nossos participantes, para Cato, mais conteúdo relevante e algumas dicas. E que é esse novo normal, né? A gente vê o novo normal sempre entre aspas, porque a gente sabe que o novo normal fica velho, depois ele não fica mais novo. Mas o objetivo aqui é entender esse novo normal pós-pandemia, de acordo com a visão Google. Hoje, excepcionalmente, não teremos o chat aberto. Nós teremos uma conversa com o André para que ele consiga nos trazer toda a expertise do Google, toda a visão e pesquisas do Google através do olhar do André e da sua área. Então, André, eu estou muito curiosa com o seguinte: como foi a virada para o modelo de trabalho remoto com o seu time? Porque o Google, eu imagino que já era tudo remoto, já era tudo home office, todo mundo digital. Teve algum tipo de virada para trabalho remoto? Conta para gente. Olha, Bianca, o que eu posso te falar é que foi um período de grande adaptação para todo mundo, assim, né? O Google, realmente no Google a gente tem muito privilégio de ter uma série de facilidades. Então, uma facilidade que nem parece tão complexa, mas que ajudou muito, é que todo mundo tem um notebook. Então, assim, é muito fácil você pegar o notebook e ir para casa e começar a trabalhar de casa. Mas a gente não tinha muito esse costume de trabalhar de casa, né? O Google, acho que todo mundo que pesquisa sobre trabalhar no Google e tudo mais, sabe que o Google tem escritórios fantásticos no mundo inteiro, e o do Brasil, é, de todos que eu já vi, é um dos mais legais, inclusive. Então, o Google é feito para que a gente esteja lá e para que a gente seja o mais produtivo possível ali. Uhum. Com certeza, teve uma dificuldade grande de adaptação de rotina mesmo, de adaptação de agenda. Né? Apesar do privilégio de ter o notebook, a gente já trabalhava com softwares na nuvem, né? Então com o Google Drive, com o Google Meet, a gente não teve que aprender a lidar com esses novos softwares, mas a gente teve que criar ali rotinas diferentes para que a gente pudesse trabalhar melhor de casa, né? E aí um grande exemplo dessa rotina, que eu acho que foi, para mim, a maior mudança que a gente fez, é que a gente começou a fazer syncs diários com o time. Que era uma coisa que, quando você está no escritório, você simplesmente vê todo mundo, fala com todo mundo, dá bom dia para todo mundo, toma café junto, e você acaba tendo essa interação. Quando a gente foi para casa, a gente sentiu muito a dificuldade de, se a gente não tiver agendado uma hora todo dia para se falar, a gente acaba não se falando. Você começa a trabalhar e você fica trabalhando, trabalhando, e você não fala com mais ninguém. Então, a gente teve um período ali de adaptação de agenda e de adaptação de rotina que foi bem importante para esse momento inicial.
Interessante, André. Então, você já estabeleceu com o seu time rotinas de checkpoints, sincronização, rituais de conexão contínua, algo que realmente te aproxime do time. É isso? Exatamente, exatamente. A gente tem, por exemplo, com o meu time, eu tenho tanto com o meu diretor essa reunião, né, essa agenda todo dia num determinado horário, e eu tenho com o meu time todo dia num determinado horário também. E às vezes são papos que duram 15 minutos, mas é o papo de bom dia, gente, tá tudo bem? O que tá na pauta de hoje? O que a gente precisa correr atrás, sabe? Excelente. E André, vocês conseguiram adaptar algum aprendizado de outros países? Teve alguma melhor prática que vocês trouxeram, espelhando em outro país, outra realidade? Bem no início, naquele desespero, né, que foi de tipo, vai todo mundo para cá. O Google até tomou antes de São Paulo ter a quarentena, a gente já estava em casa, acho que um fim de semana antes, alguns dias antes. E a gente já estava, porque a gente estava vendo o que estava acontecendo no restante do mundo, em outros escritórios do Google, e a gente falou, vai acontecer, já vamos começar a se preparar. Então, nesse momento inicial de muita incerteza sobre a gente vai ficar uma semana em casa, a gente vai ficar um mês em casa, a gente vai ficar 6 meses, a gente não sabia muito o que ia acontecer. E nesse momento a gente trouxe pessoas do Google de outros países, da Chile, da Itália, por exemplo, que eram países que estavam bem mais avançados que a gente em relação ao tempo, né, que a doença estava estabelecida, e quarentena e tudo mais, para eles contarem um pouco para a gente como que eles estavam passando por isso. E veio principalmente da Itália. Essa adaptação de rotina foi até um insight que a gente tirou do time da Itália, né? Que eles falaram pra gente, tipo, você precisa ter uma rotina forçada com o time de fazer videoconferências e tudo mais, porque senão as pessoas acabam não se falando. Você é absorvido pelo trabalho e acaba não conversando com outras pessoas. Entendi, interessante. E, André, se você pudesse me falar qual foi o principal desafio e o principal aprendizado, fora esse contato com o time, fora já as experiências internacionais, mas você, enquanto líder, qual foi o principal desafio nessa virada e o principal aprendizado? Tá. Como principal desafio, eu acho que teve toda a questão de preocupação com as pessoas próximas a gente, né? Então, teve a questão de preocupação com a gente mesmo, a preocupação com as pessoas que moram com a gente, com pais e as pessoas que a gente trabalha, de se todo mundo ia ficar bem, o que ia acontecer, como isso ia impactar as pessoas, como que seria a vida delas. E até, como eu falei, o Google tem um privilégio muito grande que eu simplesmente vim para casa e continuei trabalhando de casa. Mas tem muita gente, inclusive próxima, que não tem o que fazer. Se a pessoa não estiver no local, ela não consegue exercer o trabalho. Tá? Então, para mim, esse é o maior desafio, essa preocupação que a gente tem e de como a gente faz esse balanço entre o quanto a gente fica estagnado por estar preocupado e o quanto a gente realmente precisa continuar trabalhando e continuar se movendo para as coisas funcionarem. E como aprendizado, acho que eu tiro, para mim a principal coisa foi uma questão de confiança, assim. Confiança de que a gente tem um time que, apesar da gente não estar todo dia sentado junto na mesa, um do lado do outro, as coisas acontecem, o trabalho está acontecendo, confiança de poder contar um com o outro em um momento que você está mais preocupado do que o normal, poder contar um com o outro para entender que as pessoas têm realidades diferentes quando elas estão dentro da casa delas, né? Então eu tenho dentro do meu time uma pessoa que teve filho tem 6 meses, então o filho é super pequeno, é muito mais complexo lidar com esse desafio. Tem pessoas que cuidam de pais ou de avós, então entender essa condição de cada um, eu acho que foi o maior aprendizado que a gente pode tirar desse início da quarentena. Assim.
Excelente. E André, a gente fala bastante sobre esse novo normal, que a pandemia criou cenários mais complexos também para os negócios, né? Você pode compartilhar conosco alguns dados que evidenciem o que esperar desse novo cenário? Tá. Bom, como a própria pergunta diz, é bem difícil a gente falar de um novo cenário ou de um novo normal, né? A gente tenta fazer previsões, mas é muito complexo você fazer previsões em um cenário econômico e social sem precedente, assim, né? Numa crise econômica e social sem precedente que a gente está passando, globalmente, inclusive, não só em poucos lugares. Uhum. O que a gente imagina é que esse distanciamento social, né, essa restrição de social, elas não voltam tão rápido, né? Esse distanciamento ele não vai fazer com que as coisas voltem ao normal de forma tão rápida, e algumas coisas devem mudar. Tem algumas informações até que a gente pega no mercado, que são, por exemplo, um relatório da KPMG Economics, que mostra que na China, depois que acabou a quarentena, no primeiro momento ali, em meados de março, o uso de transporte na China ainda era de menos 80% a menos 60% do volume total. Então, de todo mundo que usava transporte trem, avião, qualquer tipo de transporte na China, rodoviário e tal, você tinha de menos 80% a menos 60% de volume. Ou seja, não é que acabou a quarentena e todo mundo voltou para a rotina. E se você pensar que você tem menos volume de transporte, você continua tendo menos gente na rua, menos movimentação, o que acaba impactando uma série de negócios, né? Uhum. Em Portugal, por exemplo, a Escola Nacional de Saúde Pública divulgou que assim que eles terminaram a quarentena, eles só tiveram 2% de aumento de pessoas na rua. O que também mostra pra gente que não é tão rápido e que provavelmente as pessoas vão ter um pouco de receio de voltar a frequentar lugares, a estar em lugares com mais pessoas, né? Uhum. E um exemplo do Brasil, eu estava vendo outro dia uma entrevista da Infomoney que o Giancarlo Nicastro, ele é CEO de uma consultoria de imobiliária, e ele estava falando que cerca de 70 shoppings que abriram no Brasil agora em meados de maio, eles só tiveram de 20% a 30% da ocupação que eles normalmente costumam ter. Então, tudo isso faz com que fique bem difícil a gente prever o que vai acontecer com o novo normal. A gente não sabe se essa abertura, se essa demora de retomada, né, das pessoas irem para a rua, irem para o shopping e tudo mais, é algo que vai demorar um pouco e depois vai voltar. A gente não sabe se isso é uma coisa que vai ser para sempre. Talvez o shopping nunca mais seja o shopping do jeito que era antes. São coisas que a gente vai ter que ir estudando conforme as coisas vão acontecendo. Entendi. E falamos aqui de alguns segmentos mais impactados negativamente. E, André, você tem alguma informação sobre quais setores poderão apresentar um crescimento em decorrência da pandemia? Tá. Eu tenho algumas informações aí, menos de fora, né, mais com dados internos do Google. Eu tenho algumas informações que eu posso falar dos setores que eu tenho mais profundidade, tá? Eu sou head de insights do setor de serviços dentro do Google. Então eu olho ali para food services, eu olho para jobs, para real estate, educação e tal. Então, dentro desses setores, o que a gente tem visto é uma variedade de impactos, assim, né? Então, por exemplo, em educação, a gente teve um aumento por educação à distância, bem expressivo, tá? Então, só em março ele aumentou cerca de 16% o volume de pessoas buscando por educação à distância. Ao mesmo tempo, caiu cerca de 15% o volume de pessoas buscando por educação presencial. Então, em educação, a gente está vendo um balanço, né? Você está reduzindo um pouco de pessoas querendo estudar em locais físicos, mas aumentando a distância. A gente teve, por exemplo, em food services, a gente teve um aumento bem expressivo de delivery.
né? No período que teve a quarentena ali, logo nas primeiras semanas, na primeira e segunda semana, a gente teve um aumento de 84% de pessoas buscando por delivery. O que é bem expressivo, assim, né? Você praticamente dobrou o mercado em 2 semanas. Por outro lado, de uma forma um pouco mais negativa, das indústrias que eu atendo são postos de gasolina. E postos de gasolina teve um impacto bem grande, menos por busca, porque as pessoas não costumam tanto buscar o posto de gasolina, mas mais na movimentação que a gente vê. O Google tem um relatório que mostra a movimentação de pessoas que procuram no Google Maps um determinado local e traçam uma rota para lá. E a gente teve uma redução de 35% do volume de pessoas traçando rotas para postos de gasolina. Então, assim, isso aconteceu entre a primeira semana de março e a primeira semana de abril. Então, com certeza, uma indústria que foi bem impactada nesse momento. Tem muito menos gente de carro na rua. E no setor de emprego... desculpa. Pode falar, o setor de emprego? No setor de empregos, a gente viu... nas primeiras semanas, a gente teve uma queda de 30% de buscas por emprego. E a gente viu, na última leitura que a gente teve, que deve fazer umas 2 semanas, a gente já teve uma retomada de 26% em cima dessa base de queda de 30%. Então, assim, a gente já está num caminho de busca. A gente está falando de busca de emprego. Começou com a queda de 30% e agora está com mais de 3%. Ele começou com uma queda de 30% e agora ele já recuperou 26% do que foi perdido antes, né? Então, assim, a gente já está quase no mesmo patamar de pessoas buscando por emprego do que a gente tinha antes da quarentena. Entendo. E, André, a gente falou bastante sobre o cenário de empregos, falamos a respeito do segmento imobiliário, postos de gasolina, educação, mas tem algo que me intriga. André, você entende que essa realidade ela é igual também para todas as classes sociais? Como cada classe reage ou tende a reagir e se adequar a esse novo cenário? Uhum. Eu imagino que seja bem diferente, assim, né? E aí a gente tem algumas pesquisas, tanto de terceiros que a gente olha, como algumas pesquisas que a gente faz no Google. Então, dentro do Google, a gente tem uma plataforma que chama Google Survey, que é uma plataforma que a gente consegue fazer uma pesquisa com um painel online. E a gente fez, ao longo dessa quarentena, algumas rodadas de pesquisas para entender o quanto de impacto estava acontecendo em salários das pessoas. E o que a gente viu é que as pessoas que têm renda acima de 4 salários, elas tiveram um impacto bem menor do que as pessoas que têm renda abaixo de 4 salários. Tá? Então, só para você ter uma ideia, 20% das pessoas que têm renda acima de 4 salários falaram que tiveram algum impacto negativo em relação à renda. Enquanto 50% das pessoas que declaram ganhar de 3 para baixo, né, abaixo de 4 salários, elas tiveram um impacto negativo na renda. Então, com certeza, você tem um impacto negativo para as pessoas que já não tinham uma condição tão boa de renda, muito maior do que para as pessoas que tinham uma condição melhor. E a gente olha também, tem um estudo da BCG que aponta uma dificuldade muito maior das classes C e D de trabalharem completamente de casa. Então, cerca de 40% das pessoas da classe C e D conseguem trabalhar de casa, enquanto 63% das pessoas de classe A conseguem trabalhar de casa. Né? Então, elas conseguem efetivamente estarem isoladas nesse momento de quarentena. Então, com certeza, o impacto foi bem diferente para pessoas de alta renda, de maior renda e de menor renda. E André, voltando para o mercado de trabalho, para o tema de vagas, emprego, empregabilidade, quais são as perspectivas dos cenários de desemprego? Você tem algum dado? Tá. É bem complexo, né? A gente olhar para o cenário de desemprego. Eu tenho acompanhado índices FGV, por exemplo, sobre o que está acontecendo.
O que eu tenho mais propriedade para falar, o que eu posso falar para vocês, é com base no que a gente está vendo ali dentro do Google de buscas, né? Então, para te dar um exemplo, a gente viu um aumento de 150% de buscas nas primeiras semanas por FGTS e auxílio-desemprego. Então, nas primeiras semanas da quarentena, né, ali entre final de fevereiro e início de março. Isso nos diz que provavelmente teve um impacto bem grande, muita gente perdeu o emprego naquele momento e estava precisando de um recurso para renda, né, para complementar a renda. Nesse mesmo período, foi aquele dado que eu passei antes, as buscas por emprego caíram cerca de 30%. Então, não só as pessoas estavam perdendo o emprego, como elas estavam, me parece, quando as pessoas não buscam por emprego, elas estavam quase desesperançosas de conseguir um emprego. A pessoa não estava nem buscando ali dentro do Google. Mas na nossa última medição, que foi na semana retrasada, a gente já viu que a gente já teve um aumento de 26% de buscas. Então, a gente vê que está acontecendo um movimento desse mercado de empregos voltar à ativa, né? As pessoas voltarem a buscar empregos. Isso não responde se a indústria estará ofertando emprego suficiente para todas essas pessoas, se a indústria vai estar ofertando emprego com o mesmo salário que estava acontecendo antes, mas dentro das buscas do Google eu consigo enxergar que as pessoas estão voltando, né? Que o mercado está voltando a ficar aquecido para as pessoas conseguirem emprego. Não tá fácil, não dá para prever. Bom, para você que chegou agora, eu vi que algumas pessoas entrando. Bom dia, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Bianca Machado, gerente sênior da Cato Empresas, conduzindo esse webinar com o meu convidado especial de hoje, que é o André Gibin. Ele é Head de Insights do Google. E o tema é esse novo normal pós-pandemia na visão e dados e pesquisas do Google. Tá? Se você também puder, entre no nosso blog, entre no nosso site, nas nossas redes, você vai ter acesso à agenda e ao calendário dos próximos webinars, das próximas lives, para que você tenha sempre acesso a conteúdos relevantes e profissionais gabaritados, assim como o André. E André, a gente falou bastante até agora, tem muitos dados, muitos números, muito conteúdo. Esse webinar fica gravado para você também que quiser ver depois e revisitar os dados. E agora, André, eu percebo que a gente já falou um pouco da virada, do home office, falamos aí de algumas experiências internacionais, falamos dos segmentos mais e menos impactados, e agora surgem novos comportamentos, novas necessidades, novas pessoas. E aí a minha pergunta para você é, André, um novo cenário adverso tende a forçar a adaptação rápida das pessoas. De acordo com esses dados levantados pelo Google, quais foram os principais pontos de mudança no comportamento das pessoas notados nesses últimos meses que tivemos o isolamento e o distanciamento social? Acho que o principal ponto de mudança foi uma digitalização muito rápida das pessoas. Né? A gente viu algumas categorias tendo novos entrantes de forma muito rápida. Então, eu dei um exemplo lá de delivery. A gente também rodou uma pesquisa para a gente entender, dimensionar esse tamanho do mercado de delivery. Né? A gente teve um salto de 18% de penetração de pessoas que costumam pedir delivery em casa para 33% de volume de pessoas, né? Então, de novo, é um outro dado que mostra que esse mercado praticamente dobrou de uma semana para outra. A gente também viu um aumento de buscas por como fazer compras online. Então, por mais que o e-commerce já é super consolidado no Brasil, ainda existiam pessoas que não costumavam comprar coisas online, elas estavam mais receosas de comprar. Então, teve um aumento muito grande de pessoas querendo falar, putz, tá bom, agora eu não posso sair de casa, como que eu faço para comprar online? A gente também observou que um aumento de 53% de buscas por soluções de pagamento online. Então, desde empresas que
possivelmente não estavam preparadas para vender online, né? Elas usavam ou maquininhas ou transações físicas, e elas passaram a buscar soluções para pagamento online, e teve um aumento de 44% de buscas de plano de internet, né? Então, a gente tem uma penetração de internet no Brasil muito grande através de celular. Mas, com certeza, essa mudança toda fez com que aumentasse o número de pessoas buscando por ter internet em casa. Porque se você precisa trabalhar em casa, só a sua internet no celular possivelmente não vai ser suficiente. E uma última coisa bem interessante que a gente teve também é um aumento de 28% no tempo que as pessoas passam assistindo o YouTube. E a gente teve um aumento dentro de buscas por conteúdo dentro do YouTube de 50% de buscas em casa, né? Coisas em casa. Então, desde fazer academia em casa, se exercitar em casa, trabalhar em casa, estudar em casa, dentro de diversas categorias, né? As buscas que tem que as pessoas estão efetivamente descrevendo que elas querem fazer alguma coisa em casa, teve um aumento de 50%. Então, a gente viu que tudo isso mostra uma digitalização rápida desse consumidor, e que provavelmente é uma coisa que fique, né? A pessoa que aprendeu a fazer uma coisa em casa não vai desaprender a fazer essa coisa, ela vai continuar fazendo. A pessoa que entrou e experimentou delivery uma primeira vez, possivelmente continue usando o delivery depois. E André, você acha que é correto afirmar que essa mudança de comportamento do consumo, no consumidor, essa mudança ela provoca outras alterações significativas nos modelos de negócios? E que setores você acha que serão mais impactados por essa mudança? Tá bom. Acho que é bem difícil a gente fazer previsões de setores que vão ser impactados. Eu acho que, de certa forma, todos os setores acabam sendo impactados, né? Quando a gente fala que o consumidor está mais digitalizado, possivelmente ele vai esperar que as empresas estejam mais digitalizadas também. E isso faz com que você tenha que mudar modelos de negócio, o consumidor acaba mudando estilo de vida, e isso faz com que existe um impacto bem amplo em várias empresas, né? Então, dando alguns exemplos, quando você pega o mercado de real estate, né, de imobiliário, é um mercado que ainda muita coisa acontece fisicamente, né? A visita no apartamento é fisicamente, a assinatura do aluguel ou a compra do imóvel acontece fisicamente, e possivelmente o consumidor vai esperar, como ele está mais digitalizado, ele vai esperar que o processo seja mais digitalizado. Então, as empresas desse ramo, elas vão ter que buscar essa digitalização. E aí você tem empresas que já estavam fazendo isso antes e consequentemente, tem uma facilidade para continuar e expandir. E você tem empresas que não estavam pensando nisso e são empresas que vão ter que começar a mudar o jeito que elas vão trabalhar. Isso muda completamente, muitas vezes, o modelo de negócio. Não é nem só o modelo de atendimento, não é só um processo, né? Então, você vai... um pouco isso, né? Vai ter empresa que vai ter que mudar processos para estar mais digitalizado, vai ter empresa que vai ter que mudar o modelo de negócio, porque o modelo atual deles, só digitalizar não é suficiente. Tem mudança brusca ainda a vir. E André, olha só, André, já eu tenho uma pergunta bem... Vai pensando que eu tenho uma pergunta aí chave para você. E para você que está aqui conosco, eu sou a Bianca Machado, gerente sênior da Cato Empresas. Eu vi que mais pessoas novas chegaram e o meu convidado é o André Gibin, Head de Insights do Google. E se você quiser saber mais sobre as soluções da Cato Empresas, tem aí o nosso telefone na sua tela, 4133-7690, ou acesse o nosso site, Cato Empresas, tem um link também para você. André, quando eu penso em Google, eu penso em mundo, eu penso em um cenário extremamente disruptivo, tudo que essa empresa já contribuiu e impactou o mundo todo. Imagina uma empresa referência. O que você, André, tem de dicas, recomendações, sugestões, insights
para as empresas se adaptarem a esse novo cenário tão incerto? Tá bom. É uma pergunta bem difícil e bem ampla, assim, mas eu acho que a resposta das outras duas perguntas acabam dizendo um pouco qual que é a principal dica que eu tenho. A principal dica é: os consumidores vão estar mais digitalizados e eles não vão deixar de estar digitalizados depois que as coisas passarem, né? Que esse maior problema passar e as coisas começarem a voltar para esse novo normal. Com certeza, se tem uma coisa que a gente tem certeza é que essa digitalização ela se mantém no consumidor. Então, a principal dica para as empresas é: estejam digitalizadas também. Vejam o que o consumidor está fazendo, olhem para empresas que hoje têm processos muito bem digitalizados e vejam o que dá para aprender com essas empresas, né? Porque tem uma coisa que a gente vê muito em pesquisa, que é a partir do momento que o consumidor começa a consumir de uma empresa que é digitalizada, a expectativa dele para outras empresas muda, né? Então, dando um exemplo bem simples, tá? Imagina que quando você começa a ouvir música pelo Spotify, pelo Deezer, né? Você começa a ouvir música por um sistema de... Você consegue escolher o artista que você quiser, o disco que você quiser, a música que você quiser. Você começa a esperar que outras empresas que fornecem um serviço similar de conteúdo online te propiciem o mesmo tipo de escolha, né? Se você for consumir livro online, você vai esperar que uma empresa de livro online ofereça esse mesmo tipo de serviço. Quando você começa a consumir vídeo on demand, né, vídeo que você escolhe o vídeo que você quer assistir na hora que você quer assistir, seja ele via uma plataforma de streaming de série, de filme, ou seja via YouTube, você começa a esperar que as outras coisas comecem a ficar on demand também. Então você passa a esperar que você tenha mais controle sobre o conteúdo que você consome. E tudo que acontece em uma indústria acaba impactando o consumidor e o consumidor acaba impactando outras indústrias. Então é super importante estar sempre olhando para o consumidor e para essas mudanças que estão acontecendo com o consumidor. Quais são as coisas que o consumidor começou a fazer agora na quarentena, que possivelmente ele não vai deixar de fazer depois, para você entender como isso vai impactar o seu negócio. E aí isso é muito particular de cada negócio, né? Tem negócios que vão ser mais impactados, menos impactados. Tem negócios que vão, como eu tinha dito, tem negócios que vão só adaptar um processo específico, tem negócios que vão ter que ser adaptados de ponta a ponta. André, eu fiquei pensando aqui a respeito dessa expectativa em relação às empresas, em relação às marcas. Estou tentando aqui me colocar no lugar das empresas que são menores, que não têm a mesma capacidade financeira de que uma empresa enorme. Como você acha, não sei se você pode responder isso, André, mas uma opinião pessoal, como você acha que seria para lidar com esse novo mercado, né? Essa empresa que é menor, mas ela está sempre sendo comparada com as empresas maiores, o nível de expectativa do cliente está aumentando cada vez mais. Então, como é que a gente faz para lidar com isso, sendo uma empresa de porte menor, mas também com menos fôlego financeiro para poder brigar de forma igualitária daqui para frente? Acho que tem duas coisas ali. Uma das coisas tem uma pesquisa da Kantar que diz, é uma pesquisa global e que ela mostra o quanto os consumidores esperam das empresas, que essas empresas falem com elas e façam e consigam agir por elas, tá? O Brasil tem o maior índice de pessoas que esperam que a empresa fale e haja por ela, tá? Então, no Brasil é em torno de 86% a 88%. Em outros países, esse índice chega a 60%, né? Tem um ou outro país que passa disso. O que isso significa, né? As pessoas esperam coisas das empresas e elas esperam que as empresas não sumam nesse momento, né? Não deixem de falar com elas, mas que também não sejam oportunistas nesse momento e só queiram extrair eventuais oportunidades que possam surgir disso.
Dentro dessa pesquisa, eles mostram aqui algumas coisas. Então, eles falam, as pessoas esperam que as empresas sejam um guia de mudança, né? Então, como que a empresa consegue colocar para o consumidor o que ela tem feito para mudar e o que ela acredita que o consumidor pode fazer para mudar diante do cenário que a gente está fazendo. Eles esperam que as empresas sejam práticos e realistas, assim. Então, ninguém quer que a empresa seja só otimista, que ela faça uma campanha falando que o mundo está maravilhoso. Acho que não é isso que eles esperam que seja prático. Assim, putz, me fala o que eu, como consumidor, né? Eu espero que a empresa me fale o que eu preciso nesse momento e como eu deveria agir nesse momento, sem ser oportunista e sem ser aquela visão de tá tudo bem e nada está acontecendo, porque existem coisas acontecendo, existem coisas ruins acontecendo, né? Então, assim, existe uma grande expectativa. Aí existe um outro lado que obviamente, nem todas as empresas têm a capacidade das empresas muito grandes de fazer campanhas milionárias e colocar isso colocar isso numa mídia de divulgação muito ampla. Mas as empresas conseguem impactar as comunidades mais próximas a dela, né? Então, seja através de redes sociais, seja através de campanhas mais focadas para as redes que elas atuam, seja através de vídeos no YouTube que acabam impactando os consumidores mais próximos dessa empresa. Então, assim, o que eu leio dessas pesquisas todas é que o consumidor não espera que as empresas resolvam o problema, porque as pessoas entendem que esse problema não é um problema resolvido, né, por empresas que simplesmente querem resolver o problema. Mas eles querem que as empresas continuem falando com eles e continuem agindo e continuem sendo guia para eles de como eles deveriam agir como consumidor. E eu acho que quando você é uma empresa pequena, você tem uma capacidade de fazer isso em comunidades menores maior do que quando você é uma empresa grande e você precisa se posicionar para todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho que tem espaço para todas as empresas, para as grandes, para as menores, e para quem tem muito dinheiro, para quem tem menos dinheiro. Olha que interessante, né? O André trouxe aqui uma dica e algumas dicas valiosas. Eu gostaria que você que está aqui conosco pensasse na sua empresa. Qual é o posicionamento da sua empresa e da sua marca? Então, eu sou uma empresa global, eu sou uma empresa grande, eu sou uma empresa que tem fôlego financeiro e eu tenho que impactar a todos. Eu estou me comportando como um guia de mudança, de uma forma prática e de uma forma não oportunista. E, por outro lado, eu sou uma empresa menor, eu sou uma empresa pequena, média, eu sou uma empresa que, nesse momento, não tem o fôlego financeiro. O quanto eu estou impactando a comunidade, ou seja, quem ali está próximo da empresa, como é esse impacto nas regiões adjacentes à sua organização, à sua empresa, e o seu posicionamento. E, por último, que eu quero ressaltar aqui, como essa dica valiosa, o André falou bastante sobre estar nas redes sociais. Agora é esse o impacto digital. A sua empresa já tem um canal no YouTube? A sua empresa já tem perfis por todas as redes sociais e profissionais disponíveis para conseguir aumentar o alcance e o impacto no seu cliente? André, vem esse novo normal aí. A gente vai descobrir qual é esse novo normal. Em breve. Vamos acompanhar. E, André, pensando aí, eu sei que é dificílimo prever o futuro, não é esse o meu objetivo, nem o objetivo da pergunta. Eu sei que o cenário é extremamente incerto, mas se a gente olhar com base nos dados, nos aprendizados, como é que o Google lê e vê os próximos meses? Hoje é 3 de junho, comecinho do semestre, né? Segundo semestre. A perspectiva agora para esse final de ano, de julho a dezembro, ela é positiva ou ela é negativa em termos de negócio, em termos econômicos? Qual é a visão do André e do Google?
Tá bom. É, bom, de novo, toda pergunta sobre o futuro ela é bem complexa de ser respondida. Com perspectiva, eu acho que a gente tem que sempre, não dá para a gente só achar que a perspectiva é negativa ou só que a perspectiva é positiva. Tem um balanço ali, e eu entendo que muitas oportunidades vão ser criadas nos próximos meses, né? Então, como a gente estava falando da digitalização do consumidor, isso faz com que você crie oportunidades de falar com gente que você não conseguia falar antes, faz oportunidades com que novos negócios acabem surgindo, porque você tem mais condição, mais gente querendo comprar coisas que antes elas não queriam comprar, mas ao mesmo tempo a gente tem impactos negativos, né? Não é todo mundo que está partindo do mesmo ponto. Então, você tem empresas que vão sofrer mais com essa digitalização, tem empresas que vão sofrer menos, e você tem consumidores que, de repente, vão ter menos poder aquisitivo, então talvez não consigam comprar tanto quanto comprariam antes. Então, assim, acho que tem um balanço e vai ser muito da gente navegando por esse novo cenário que a gente vai ter no futuro, e descobrindo o que é uma oportunidade para a sua empresa, o que é uma ameaça para a sua empresa em relação ao que está acontecendo. É muito difícil a gente conseguir prever coisas específicas para empresas específicas. Assim. Não tá fácil, né, André? Não é fácil. E não é fácil. Você que está aqui com a gente, fique ligado nas próximas agendas de lives e webinars e siga a Cato Empresas também no Instagram, @Cato Empresas Oficial. Assim você não perde nenhuma live, nenhum webinar, nenhum conteúdo. Eu sei que tem uma enxurrada de conteúdos disponíveis, mas o objetivo da Cato é realmente levar conteúdo de muita qualidade, com profissionais gabaritados, empresas referência, para ajudar você e a sua empresa nesse período de transição em que a gente está tentando identificar qual é esse novo normal. André, antes de eu falar desse novo normal, eu quero fazer um parênteses aqui contigo, e quero saber a sua opinião a respeito das gerações. É a primeira vez que a gente tem 4 gerações trabalhando juntas, né? A gente tem um mix de gerações, a gente tem Baby Boomer, tem X, Y, Z, Millennials. Independentemente da nomenclatura, eu imagino que a pandemia vai também alterar muito esse relacionamento profissional das gerações, que eu gostaria que você falasse sobre isso, como você enxerga que essas gerações trabalharão daqui para frente, já que está todo mundo meio digital, todo mundo na mesma. Será que esse processo vai deixar tudo mais homogêneo, melhor do que antes? E se esses consumidores, pós-pandemia, também serão formados alguns consumidores agora, né? As pessoas que começam a consumir, gerações que começam a trabalhar, que têm aí a sua independência financeira, e agora se vem num cenário completamente diferente, pensando em turismo, pensando no imobiliário, tem uma grave mudança aí, e eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito das gerações. O que você acha que vai ser esse grande impacto? Tá. Acho que essa é uma resposta mais pessoal do que de qualquer informação que eu tenha no Google, tá? Eu não tenho muitas informações sobre esse relacionamento das gerações, mas o que eu tenho visto, de novo voltando ao ponto da digitalização, né? Antes, acho que existia um gap bem grande entre as gerações mais antigas e gerações mais novas em relação ao uso de tecnologia. E o que eu sinto é que tudo isso, a pandemia que está acontecendo, ela acelerou bastante para essas gerações mais antigas, mais velhas, a entrarem nesse mundo mais digital, e elas entraram como se fossem das gerações mais novas, assim, né? Então, eu consigo ver até próximo de mim, assim, pessoas que são de outra geração e que nunca tinham assistido um conteúdo on demand e agora estão assistindo plataformas de streaming.
pessoas que estão pessoas dessa geração que estão pedindo comida e que nunca pensaram em pedir comida pelo celular, né? Elas ou ligavam ou cozinhavam ou iam buscar a comida e agora elas estão entendendo que elas têm a oportunidade de pedir qualquer tipo de comida na casa delas. Então eu acho que isso faz com que fique mais próxima as gerações em relação à tecnologia e, consequentemente, tudo que isso pode fazer com que todas as vantagens que isso poderia dar para uma geração mais nova, a geração mais velha agora consegue absorver também. Ao mesmo tempo, podem existir problemas de a geração mais nova que talvez conseguisse ter mais oportunidade de trabalho agora para começar um negócio diferente, talvez agora tenha menos oportunidade, né? O mercado está mais instável e talvez a pessoa consiga arriscar menos. Mas é tudo um achismo, assim, né? Pode ser que essas pessoas novas acabam vendo oportunidades que as pessoas mais velhas não viam, ou que elas não veriam se tivessem numa situação mais normal em que já tivesse meio desenhado os mercados que existissem. Pode ser que essas pessoas mais novas acabem vendo novas oportunidades. E acho que é isso. Assim, acho que a pandemia acaba aproximando essas gerações. Muito bem, eu também tenho essa visão, André. Imagino que essas gerações serão aproximadas através dessa pandemia. As conexões elas serão mais homogêneas. A utilização da tecnologia, internet, a digitalização, ela vai ser cada vez mais expandida, independentemente da geração, trazendo certo benefício aí também para o mundo corporativo, diminuindo o gap entre todas essas gerações no sentido tecnológico. E, André, a minha última pergunta para a gente finalizar o nosso webinar eu sei que vai ser bem difícil, mas eu estou bem curiosa e tentando decifrar, pelo menos ter pistas do novo normal, com base em tudo que a gente falou, tudo que foi exposto, todos os dados e pesquisas comentadas aqui, qual seria esse novo normal? O que a gente deveria esperar ou por o que a gente deveria se preparar? Então, eu gostaria mais que você falasse sobre tendências e menos sobre previsibilidade, que eu sei que é impossível, mas de acordo com essas tendências, a gente deveria se preparar para? Acho que a gente tem que se preparar para um mundo mais digital. Assim, e talvez eu esteja repetindo isso já numas 3, 4 perguntas. Eu acho que a gente tem que olhar mais para um mundo que, de novo, tudo que as pessoas estão aprendendo a fazer agora, elas não vão desaprender a fazer para depois que esse novo normal existir. A gente vai ter que se readaptar, a gente vai ter que aprender um pouco, a gente vai ter que aprender a aprender de novo, assim, né? Aprender que as pessoas não vão ser mais as mesmas, os estilos de vida não vão ser mais os mesmos, que a gente vai ter que adaptar modelos de negócio. Acho que dentro disso tem alguns aprendizados que a gente pode tirar, que tem algumas coisas, né? Tem aprendizados do tipo, a gente percebeu que nesse momento de pandemia, a gente não precisa deslocar o país inteiro às 7 da manhã e às 6 da tarde. A gente aprendeu que a gente tem que ser mais inovador, a gente tem que construir soluções para problemas que não existiam antes, né? E, consequentemente, as soluções que tinham antes, elas não vão resolver os problemas novos. A gente tem que ser mais ágil também. Esse momento de pandemia fez com que os problemas mudassem de forma muito rápida, né? Então, um problema que eu tinha na primeira semana da pandemia, ele já não é mais aquele problema, ele já mudou. E se a gente não for ágil o suficiente para conseguir parar, olhar para aquele problema e resolver aquele problema de forma rápida, você vai ficar para trás, sua empresa vai ficar para trás, assim. Então, já existiam antes da pandemia, mas eu acho que é um bom momento para as empresas pararem um pouco para estudar essas metodologias de agile, essas metodologias de sprint, que são as metodologias que dizem
que são metodologias para você resolver problemas de forma rápida, né? Então, problemas que você resolveria em 6 meses, você cria uma metodologia para resolver isso em 1 mês, em 1 semana, às vezes. Então, muitas coisas que a gente via antes que as empresas estavam postergando, né? E falando, não, meu business ainda funciona, então eu consigo preparar minha digitalização um pouco mais para frente. Tudo isso acabou de uma semana para outra, né? Então, as empresas tiveram que ser mais ágeis para fazer isso, e eu acho que elas vão ter que continuar sendo mais ágeis, cada vez mais ágeis, para resolver esses problemas que a gente vai encontrar ao longo desse novo normal, que a gente efetivamente não sabe como vai ser ainda. Existem várias consultorias e várias pessoas dando pitacos sobre o que vai acontecer, mas efetivamente ninguém sabe ainda o que vai acontecer no futuro. Acho que o que a gente pode fazer é estar preparado para ser mais ágil, estar preparado para conseguir ler mais o consumidor e conseguir adaptar melhor o nosso business para essa nova demanda que vai existir. Está no mudo. Está me ouvindo agora? Agora sim. A gente precisa se preparar para ser e estar mais ágil, mais digital, mais inovador, e eu, como profissional de RH, não poderia dizer mais empático, tanto com os seus colaboradores, como com os seus clientes. A palavra empatia nunca foi tão usada pela humanidade, e eu espero que não só na teoria, mas que a gente consiga praticar liderança humanizada, empatia para todas as nossas relações humanas, e que sim, o ser humano fique no centro de tudo isso, independentemente da revolução digital. E eu quero muito, antes de finalizar, André, quero passar a palavra para você colocar suas mensagens finais, mas eu quero parabenizar você que está aí, que é profissional de RH, ou já foi profissional de RH, hoje é o seu dia. Então, parabéns aos profissionais de recursos humanos, gente, gestão, people, independentemente da nomenclatura, eu quero agradecer e parabenizar você que escolheu cuidar das pessoas dentro das organizações. Parabéns. André, mensagens finais, a gente está aí na reta final do nosso webinar, já são quase 11 horas, e eu gostaria que você deixasse as suas mensagens finalizando o nosso bate-papo. Legal, primeiro eu queria agradecer vocês pelo espaço, por essa oportunidade de estar aqui falando. Espero que ao longo dessa conversa eu tenha conseguido dar algumas dicas, dar alguns insights. E até queria deixar que realmente é muito difícil a gente prever o futuro. Então, de novo, é muito difícil você prever o futuro quando você está num ambiente tão instável, né? Então, realmente, nem mesmo ali dentro do Google, com todas as informações que a gente sabe efetivamente o que vai acontecer no futuro. O que a gente sabe é o belo resumo que você fez, Bianca, que a gente precisa ser mais ágil, que a gente precisa estar mais digitalizado, que a gente precisa ser mais empático com as pessoas. Com certeza, acho que é um belo resumo de como a gente precisa estar preparado para esse novo mundo, para esse novo modelo das coisas que vão acontecer, porque realmente a gente não sabe efetivamente como vai ser, quais oportunidades vão existir, que empresa que vai crescer, que empresa que não vai crescer. Acho que tudo vai depender de como essas empresas vão conseguir se adaptar a esse novo modelo. É isso mesmo. E eu também quero agradecer você que ficou aqui. Muito obrigada. E a gente quer te ouvir. Sua opinião é extremamente importante, a sua sugestão também. Então, se você puder, clicar na nossa pesquisa de satisfação, deixar o seu feedback, deixar as suas percepções e ideias e sugestões para próximas lives e webinars, speakers. Fique à vontade, esse espaço é seu para você deixar a sua reação, satisfação, seu feedback. Então, está aí na sua tela, nossa pesquisa, para que a gente também possa construir os webinars e todas as próximas interações com a sua participação. E
André, eu quero agradecer muito a sua presença, o seu tempo, a sua dedicação, tudo que você trouxe, essa aula que você trouxe para a gente, ficou muito claro o que a gente precisa fazer para se preparar para esse novo normal que a gente não sabe qual é. E para você que participou do início ao fim, meu muito obrigada. Também quero agradecer você que vai assistir depois, não conseguiu ficar ao vivo conosco, vai ficar gravado esse webinar para que você consiga revisitar e olhar novamente todos os dados que o André trouxe. Então, eu fui aqui, olha, uma privilegiada, André. Obrigada por essa aula e a gente se vê na próxima. Muito obrigada e um ótimo dia para você. Obrigado, Até. Bianca. Obrigado a todo mundo.